continuando o nosso minicurso a respeito do bioma Pantanal. Nós vimos os biomas brasileiros e a sua extensão, né, em todo o território brasileiro. Em relação ao nosso bioma Pantanal, o bioma Pantanal ele tem uma área aproximadamente de 250 mil quilômetros, né, quadrados. Desse território, 35% cobre aproximadamente o estado de Mato Grosso, enquanto que 65% cobre o estado de Mato Grosso do Sul. É considerada a maior planície alagada do planeta e por isso tão importante nos estudos ambientais. Falar do Pantanal é falar de um ecossistema complexo, de uma biosfera complexa, aonde nos últimos anos nós estamos vendo o avanço, né, das atividades humanas na conversão de áreas que eram nativas em áreas de pastagem, agricultura, pecuária, etc. Existem vários projetos de lei que no momento em vigor para a proteção do Pantanal e algumas delas algumas reservas que tomam conta, que de fato cuidam dessa fauna, dessa flora. Então por isso nós já chamamos atenção nesse bioma que é tão importante, né? Não só pelo fato de ser uma planície alagável, mas pelas suas características. Por ali ter várias fitofisionomias, como espécies dominantes, espécies que estão em extinção. Então o Pantanal ele é um bioma de extrema importância no balanço hídrico, não somente do Brasil, mas de todo o continente da América do Sul. Dessa forma, o porquê que nós chamamos a atenção do uso de satélites, né? E os satélites, como nós dizemos na metodologia anterior, é importante porque nós saímos de um único ponto e vamos para um ponto muito mais abrangente, muito maior e, como nós dizíamos também, não somente mensurar pontualmente com as estações meteorológicas, agora a gente consegue então avançar para uma escala regional de metros a quilômetros e até todo o bioma de uma forma macro, né, sem necessidade de fazer medidas em solo. Bom, utilizamos satélites porque é um método muito eficaz na estimativa de evapotranspiração. Aqui nós colocamos a palavra evapotranspiração como sendo a sigla ET. Dados meteorológicos são coletados a partir de pontos fixos, né? Então a gente tem aí como parâmetro de validação do modelo que nós iremos discutir no balanço de energia ao utilizar dados de torre. Esses dados só de primeiro momento são utilizados, depois que é validado a nossa imagem, já não há necessidade mais de utilizar dados medidos em campo. Os coeficientes de cultura também é muito importante para a aferição da evapotranspiração, onde cada cultura, cada fitofisionomia tem uma constante que vai dizer para a gente o quanto que está emitindo de água para a atmosfera, que é a evapotranspiração. Por meio disso, nós trabalhamos com uma gama de matrizes, né, onde a imagem de satélite é uma matriz de pixel. Por isso a necessidade de usar o geoprocessamento, que é uma parte do sensoriamento remoto, para o processamento desses dados espaciais, dessa grande quantidade de pontos coletados, porque o que o satélite enxerga é um conjunto de pontos e níveis, né, de comprimento de onda, como nós falamos anteriormente. Então, conhecer cada nível desse permite com que nós venhamos a aferir o comprimento específico da evapotranspiração. Então, poucos dados de solo é utilizado e mais dados espaciais. Uma vez validado, novamente falando, a gente não precisa mais de dados medidos em solo. Bom, e aqui eu chamo a atenção para um algoritmo muito famoso. Ele foi proposto pelo doutor holandês do Instituto Internacional de Pesquisa Aeroespacial, perdão, Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais dos Países Baixos, né, Holanda, Dr. Wim Bastianse, onde ele construiu e parametrizou o algoritmo CEBAL. CEBAL é uma sigla para Surface Energy Balance Algorithm for Land. É o algoritmo que utiliza a imagem de satélite para precisa estimativa do balanço de energia. É aplicado em uma ampla gama de configurações internacionais e desde 2000 com publicações de impacto em revistas internacionais vem sendo validados em todo o globo.
Existem muitos outros algoritmos que utilizam imagens de satélite, o sensoramento remoto, para poder obter evapotranspiração, né? Mas o mais preciso, o mais atualizado nos últimos 20 anos, sem sombra de dúvidas, é o algoritmo CEBAL. Bom, o que o CEBAL precisa para ele trabalhar, para ele funcionar? Temos a refletância, que é uma das primeiras pré-processamento que fazemos a imagem de satélite. Feito esse pré-processamento, né, limpeza dos dados, correção atmosférica, como por exemplo presença de nuvens, presença de queimadas, essas imagens passam por um pré-processamento e então é calculado os índices de vegetação, como nós comentamos anteriormente, que é como se fosse a assinatura espectral de cada planta, de cada vegetação em cima da superfície da Terra. Feito então, nós computamos a temperatura da superfície, que é diferente da temperatura do ar, não podemos aqui confundir. A temperatura da superfície mede o quanto de radiação está interagindo no comprimento de infravermelho da superfície, apenas no sentido vertical, enquanto que a temperatura do ar, ela é muito próxima assim da temperatura da superfície, porém diferente, porque a temperatura do ar, ela também leva em consideração os fatores horizontais dos fluxos da superfície. Feito esse cômputo, a gente consegue então, por meio da velocidade do vento, ou seja, a velocidade de fricção, calcular os fluxos do balanço de energia que nós vamos falar posteriormente. Bom, quais são as compatibilidades que podemos trabalhar com o CEBAL por satélite? São vários satélites. Desde os satélites da NASA, como o Landsat que nós falamos, até os satélites aí AVHIR, né, o radiômetro avançado de alta resolução, o MODES que nós falamos também anteriormente, o Aster, entre outros satélites como o Landsat, Sentinel, Spot, desde que estes satélites tenham bandas de ondas curtas, onde a gente consegue calcular os índices de vegetação, que são aquelas ondas visíveis que falamos na parte do espectro eletromagnético, e desde que tenha bandas térmicas, né? Essas bandas que estão voltadas para o infravermelho. Uma vez o satélite possuindo essas bandas, a gente consegue então computacionar, né, computar o algoritmo CEBAL por meio dessas imagens. Bom, para o processamento dessas imagens de satélite, a gente utiliza vários softwares. Aqui tem os principais, que é o software ERDAS-IMAGE, né, um software pago. Nós temos também o software ArcGIS, também pago. E nós temos o software open source, né, que é gratuito, que é o QGIS, também muito utilizado na comunidade científica, principalmente brasileira. Além de linguagens de programação que vem substituindo esse software nos últimos anos, que é o Python e o RStudio, não somente para cômputo de cálculo de geoprocessamento, mas também para toda a parte estatística de modelagem desse algoritmo CEBAL. A gente não vai abrir aqui em detalhes a respeito de como é esse cômputo, teríamos que ter muitas horas de curso, o curso apenas introdutório e mostrar as ferramentas possíveis para que nós possamos calcular o balanço de energia no Pantanal. Bom, aqui nós temos um exemplo, o que nós podemos fazer com o CEBAL. O produto final de todo o algoritmo, de todo o programa, é gerar um mapa de evapotranspiração, onde a gente consegue dar com total precisão a quantidade de água que está sendo emitida para a atmosfera em milímetros por hora. Então aqui nós temos uma figura, um exemplo na Universidade de Idaho em 1989, onde a gente vê pivôs de cultura, onde as cores mais azuis são onde estão emitindo maior quantidade de evapotranspiração para a atmosfera. Isso é muito importante para o Pantanal, porque uma vez que nós determinamos a evapotranspiração, a gente determina todo o balanço hídrico, né? E justamente o regime de inundação e de cheia do Pantanal. Então, utilizar o algoritmo CEBAL, ele é essencial no cômputo de balanço de energia em todo o processo. Esse é o final, evapotranspiração, produto final. Desde a refletância até a evapotranspiração, vamos seguir algumas etapas a seguir. Bom, para que nós utilizamos os mapas de evapotranspiração gerados pelo CEBAL? Principalmente para monitoramento climático, mudança e uso de ocupação. A gente observa que em diferentes áreas dentro de uma floresta, a evapotranspiração ela varia da mesma forma que dentro de uma cultura de arroz,
dentro de uma cultura de milho, de soja, entre outras culturas, a evapotranspiração também ela vai variar. E dentro também da floresta, essa evapotranspiração também vai variar, porque a gente sabe que nós temos uma mistura, vamos dizer assim, heterogênea da vegetação. Regiões em mata mais densa, região de mata mais rasteiras, região de mata mais esparçadas, arbustivas, né? Regiões dentro da região de pastagem. Então, essas diferentes características da vegetação vai indicar diferentes balanços de evapotranspiração. Tratando do Pantanal, essa dinâmica ela é muito importante. Uma vez que nós determinamos a evapotranspiração, conseguimos dizer o quanto de água está sendo jogada, vamos dizer assim, para a atmosfera. E, sobretudo, o feedback de produtos sobre saúde, né, das culturas, né, como que a saúde das plantações também estão se comportando e qual é a forma de irrigação adequada para aquela cultura. Então, a evapotranspiração ela é um indicador preponderante de peso em modelos climáticos, em modelos de agricultura de precisão, em modelos de uso e ocupação do solo, em vários modelos na área da engenharia e da área de sensoriamento remoto. Então, entender esse processo é muito importante para que nós venhamos a ter as tomadas de decisões futuras. Bom, e por que nós utilizamos o CEBAL e não outro algoritmo? Bom, porque ele é usado por imagem de satélite, como nós falamos, as imagens fornecem informações confiáveis, uma vez que é feito todo o pré-processamento, né? Ele pode ser determinado remotamente, evapotranspiração, então não há necessidade, novamente eu falo, uma vez que os dados de superfície são validados, não há necessidade, novamente, de dados de superfície. Aí a gente consegue computar, depois daquela área validada, consegue computar toda a evapotranspiração apenas por imagem de satélite. A evapotranspiração também pode ser determinada por grandes escalas. Essa é uma sacada muito importante quando a gente utiliza o satélite, né? Porque a gente sai de um ponto e vai ao ponto que todos os satélites possam obter imagem, né? Desde centímetros até quilômetros, né? Desde metros até quilômetros, como é o caso do Landsat, MODES. E também pode ser agregado a longo espaço de tempo. Como nós discutimos anteriormente, o Landsat 5 tem aproximadamente 40 anos de imagem, então nós temos um banco de dados bem longo, então dá para descrever toda a normal climatológica apenas por imagem de satélite, por exemplo, no caso, utilizando o CEBAL com o Landsat 5, isso já vem sendo feito ultimamente. E as aplicações futuras, e muitas dessas aqui que eu coloquei já estão sendo aplicadas atualmente, né? A evapotranspiração de sistemas naturais, como eu falei, o CEBAL ele foi validado para regiões de culturas, mas agora está sendo validado nos últimos 15 anos em regiões de ecossistemas como biomas. E nossa ênfase aqui é abrir essa validação para o bioma Pantanal. Bom, zonas úmidas está sendo validado, né, como é o caso do Pantanal, outras wetlands, outro Pantanal fora do Brasil, florestas, montanhas também estão sendo validadas ao redor do globo. E a correlação do sistema de Eddy covariance, né? Nós sabemos que o sistema de Eddy covariance é um sistema muito oneroso, muito caro, milhares de dólares para instalar um sistema de Eddy covariance. Não quero aqui adentrar na parte de instrumentação, mas o Eddy covariance é uma instrumentação meteorológica onde a gente consegue obter em torre dados do balanço de energia de forma pontual e precisa. Então, a utilização do Eddy covariance, métodos como razão de Bowen, pode ser utilizados para validar o algoritmo CEBAL. Dan Elisha, em 2015, fez isso para o Pantanal, utilizando dados de Bowen para essa classificação. E trabalhos como Andrade, Mendonça, né, em São Paulo e no Rio Grande do Sul têm demonstrado grandes fatores de correlação dos algoritmos de imagem satélite com dados obtidos em solo. E aí nós podemos também usar para locais de resíduos perigosos, né? Para questão de sustentabilidade, lixos dentro das cidades, como que é o comportamento ali da evapotranspiração, como que nós podemos mitigar as ações políticas envolvendo a parte ambiental. A evapotranspiração dentro das cidades, porque uma vez que nós temos os mapas de evapotranspiração dentro da cidade, a gente consegue então dizer indicadores como temperatura, umidade relativa e o conforto térmico, né, das regiões dentro de perímetro urbano. E as mudanças dessa evapotranspiração quando a Terra muda. Então, quando o uso e ocupação da Terra, a gente também consegue diagnosticar.
Bom, como que o CEBAL trabalha? Ele trabalha na premissa da equação do balanço de energia, né? Nós temos o equilíbrio térmico. Aqui um exemplo é uma simples plantinha, onde a gente tem os conceitos básicos de evaporação. E para que haja evaporação, há o consumo de energia. Então, esse processo fisiológico, químico, biológico, físico, ele é um processo que requer trabalho, requer energia. Então, o RN nós chamamos de radiação líquida disponível no ambiente. Depois que a radiação entrou em contato com a atmosfera, houve atenuação. E essa radiação ela é distribuída em partes. H, fluxo de calor sensível, é utilizada para mudança do aquecimento do ar, né? A evapotranspiração, como nós já falamos, a evaporação junto com a transpiração das plantas. E fazendo a equação, nós podemos relacionar a evapotranspiração com a energia líquida disponível, ou chamado também de saldo de radiação, menos o fluxo de calor no solo, que é o G, o quanto de energia está sendo transmitida para o solo, e menos o fluxo de calor sensível. Nós sabemos que a evapotranspiração tem uma grande relação com o fluxo de calor latente também, que envolve aqui o balanço de energia. Então, no caso do sensoramento remoto, admitimos uma grande relação entre evapotranspiração e o fluxo de calor latente. Bom, como que é feito então o equacionamento de ganhos e perdas dessas energias? Nós chamamos então de a radiação da superfície líquida, né? Onde o saldo de radiação é 1 menos o albedo, né? Que é a refletância da superfície, radiação que chega, interage com a superfície, mais a radiação que é remitida para a superfície, menos o que vai para fora. Então, o que é remitido para a atmosfera, menos um fator de emissividade da superfície. Então, quanto de energia está interagindo com a vegetação, está interagindo com o solo, com as casas, o que tem naquela superfície, o quanto que está fazendo de ganhos e perdas nesse balanço energético. Esses são os princípios físicos, né? Não vamos adentrar aqui com detalhes, é a parte mais voltada para a física da atmosfera, aqui o nosso curso é intuito de aplicação. Bom, aqui nós temos uma tabela e em vermelho os albedos mais baixos até os albedos mais altos encontrados em volta do nosso planeta Terra, aonde a gente tem a água com albedos próximos de zero, né? Até 0,34, até a neve fresca, né, pela cor branca, justamente tem albedos muito altos. Então aqui grande parte da energia é refletida de volta para a atmosfera. E aí, se nós pegarmos outras características de superfície, como floresta, por exemplo, conífera de albedo muito baixo, de 0,10, 0,15, praticamente 90 a 95 a 85% dessa radiação, ela é absorvida e remetida pela superfície, é utilizada todas no balanço de energia. Então se encaixa aqui todo o contexto da evapotranspiração, porque da importância de utilizar o algoritmo CEBAL no bioma pantanal. Bom, para computar a evapotranspiração, dentro das etapas do algoritmo CEBAL, a gente passa pelos índices de vegetação falado anteriormente. O Watson, em 1952, ele propôs o modelo do NDVI, que diz para nós o quanto da vegetação está sadia ou quanto da vegetação está em estresse hídrico, né? O NDVI significa uma sigla em inglês onde nós podemos traduzir para o português, aqui no caso da direita para a esquerda, como índice de vegetação da diferença normalizada. O RO4 e o RO3 são as bandas dos satélites que pegam a parte do infravermelho, né? Próximo, e o infravermelho curto. O SAV é outro índice de vegetação que leva em consideração o fator L, que é de terreno. E aí nós temos outras modificações até o índice de área foliar, que mede a quantidade de vegetação por meio do NDVI e do SAV. Então o primeiro passo para que nós venhamos a trabalhar com o algoritmo CEBAL e chegarmos até o produto final, que é a evapotranspiração, é conhecermos as primeiras etapas de pré-processamento, que é a obtenção do índice de vegetação. Uma vez obtidos os índices de vegetação, a gente consegue então mapear todo o globo dessa vegetação aumentando e diminuindo. Então, as próximas etapas abordaremos quase o fim do algoritmo CEBAL, aonde nós queremos computar, enfim, o balanço de energia no bioma pantanal e, em suma, a evapotranspiração. Vamos para os próximos passos, então.